oportunidade, Simone. Eu cumprimento a todos com a paz do Desligou, Senhor. não, né? Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Eu quero ler em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que diz assim: Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja caso que nos falte, e a nós e a vós. Ide antes aos que vende e comprai-os para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E, depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o Filho do Homem há de vir. Eu vejo aqui as virgens prudentes, ela tinha um estoque de óleo na presença do Espírito Santo, a unção que mantém a lâmpada acesa. Lá em Êxodo 27, capítulo 27, versículo 20, diz assim: Tu, pois, ordenarás os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, batido, para o canteiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. E essas mulheres carregavam um estoque de boas obras, de sinceridade, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual de amor, né, que queimava em nossos corações. Elas andavam na escuridão do pecado. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, brilhavam por onde passavam. E Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aleluia, Jesus. E as 5 virgens, aquelas insensatas que não eram prudentes, né? Elas também eram moças virgens. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso fez com que elas se sentassem seguras, o autossuficiente em sua santidade. Elas acharam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, da compaixão, amor e etc, né? E as moças insensatas decidiram guardar a sua virgindade apenas para seguir a prática religiosa, como uma espécie de sacrifício para que pudessem praticar as bodas do Cordeiro. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações, e elas acabaram na escuridão da religiosidade vazia. Enquanto isso, as 5 moças prudentes reconheciam que eram incapazes e, sabendo do seu vazio espiritual, passaram a guardar o óleo da graça, misericórdia e amor. Com isso, não permitiram que a luz do Espírito Santo se apagasse. Mas, quando
E nessa parábola, Jesus faz uma descrição profética de que estará a situação espiritual da igreja nos tempos da sua volta. E ele diz: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saíram para encontrá-lo. O noivo é Jesus e chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra será atingida pelas trevas com maior intensidade. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do pecado. Será nesta hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, será nesse momento em que a luz dos fiéis será mais percebida. Aqui diz também: nessa parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de viver em vigilantes, ou seja, ele pede para não deixarmos de amar o próximo, fazermos o bem, vivermos em santidade e levarmos a mensagem do Evangelho, que fala em reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. E lá em Mateus capítulo 25, no versículo 13, diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que Filho do Homem há de vir. E também lá em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando as virgens insensatas perceberam que o óleo havia acabado, o noivo estava prestes a chegar, elas se desesperaram por suas lâmpadas apagadas. Elas até pediram um pouco de óleo para as outras mulheres, mas não conseguiram nada. Assim como as virgens insensatas não puderam usar os olhos das prudentes, ninguém poderá depender da vida espiritual do outro. A salvação ela é individual. Então, cada um de nós deverá prestar conta das suas práticas. Tudo vai depender de vivermos em amor e obediência à palavra de Deus. Ou se praticarmos o mal e desejamos apenas o reconhecimento dos homens e não do Senhor. Aí eu pergunto: como tem sido a sua espera pelo noivo? Você tem óleo suficiente para manter a lâmpada do Espírito Santo acesa até a volta de Jesus? Está preocupado em conservar a sua obediência para manter o caminho iluminado que vai te conduzir à salvação? Faça essa pergunta para você mesmo, entre você e Deus, porque eu vejo assim, o arrebatamento ele está próximo. Essa parábola que fala das 10 virgens, você está em qual? Da prudente ou da não prudente? Porque aqui, eu acabei de falar, as prudentes, ela tinha olhos guardados. O que é? É o amor, a misericórdia, a gratidão, a vigilância, o respeito com o próximo. Não só porque você, eu sou moça, estou guardando para eu casar, isso é porque é o mandamento da igreja, mas e você não vigia? E você cobiça o próximo? Você tem que ter essa pureza todo o tempo. Você cobiça o próximo, você cobiça o que a pessoa tem, porque aqui diz, não é só você ter a santidade, precisa também ser santo, precisa ter essa santidade, essa comunhão com o Senhor, mas precisa renegar primeiro o mundo, porque o mundo está aí oferecendo coisas que... O mundo e, primeiramente de tudo, a carnalidade, né? Exatamente, porque aqui bem fala, as imprudentes, elas guardaram apenas a virgindade, mas esqueceram de guardar o seu óleo. O que é o nosso óleo? É a nossa compaixão, o respeito, a obediência no Senhor. A senhora falando aí, toda vez que a senhora sai, a senhora ora. Eu aprendi isso com a senhora, né? Uhum. E eu sempre falo, e depois que eu começo
a fazer, a orar, perguntar para Deus, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo comprar? É de tua vontade? As coisas começaram a caminhar, que a senhora sabe disso, porque... E, Simone, essa lição aqui ela é muito interessante. Eu creio assim que todos nós deveríamos, sabe, dar uma parada para a gente dar uma olhada sobre a questão das 10 virgens. Isso é muito sério. Isso aí é muito sério para os dias atuais, porque hoje a gente está vendo muito mantimento e pouco movimento. Exatamente. E diz aqui que a chegada do noivo vai ser na hora que Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do porque pecado. hoje as pessoas elas estão voltadas uns para com os outros. Elas não estão voltadas pela palavra do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aí esse tempo agora de política que foi nojento. Foi. O que se tornou nosso país? Crentes que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Crente que lê a palavra, idolatrando o candidato, pastores idolatrando. O certo seria, se tudo que nós formos fazer, nós orarmos, apresentar. Sabe o que tem acontecido? Eu falo desse jeito. Os próprios cristãos têm tentado tampar a volta do Senhor Jesus à boca de Deus. Tudo que está aí acontecendo, entendeu? A Bíblia nos deixa bem alerta. Ah, porque eu vou votar em Bertano, porque ele vai... Ei, se você ler a Bíblia, você vai entender. Eu estou tentando fechar a boca de Deus. Porque tem que acontecer. Tudo o que está acontecendo é o que está dentro da Bíblia. Então nem eu nem você vai fechar a boca de Deus. Nós precisamos parar com isso. Aí se tem uma coisa ali do homossexual, vamos correr, vamos fazer uma passeata. Você não leu a Bíblia? Você não leu a Bíblia? Então você vai ler a Bíblia, começa do zero, começa de Gênesis. Você vai ver o que o Senhor vai falar. Afinal de contas, nós somos a noiva do Cordeiro. E nós não podemos esquecer que esse noivo, ele é exigente. Esse noivo, ele está nos dando tempo para nos preparar. Ele simplesmente não chegou e disse assim, olha, tá aqui meu anel, vou colocar no seu dedo. Não. E nem por força, nem por violência. Ele te deixa à vontade. Ele deixa, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então vamos começar a pensar e ter certeza assim, o Senhor está voltando. E eu quero subir. Aí você fica aí brigando por política, brigando por aquilo, tentando. Vai acontecer. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que eu tenho que me preparar. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que eu tenho que falar assim, Senhor, coloca um zíper de fogo na minha boca. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu entendo que eu tenho que organizar a casa, porque o noivo está chegando. E para mim subir, eu tenho que ter o quê? O azeite de qualidade. Eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter postura. Porque não adianta eu querer ser essa benção, porque eu sou a noiva, e deixar minha casa todinha fora desse casamento. Primeira coisa, eu tenho que estar pensando em mim, mas também ali sendo educada. Para que todos aqueles que estão ao meu redor, marido, filhos, o trabalho do Senhor Jesus, as pessoas não sejam devorada, mas sim ela seja abençoada. Pode continuar, Simone. Bem, eu vejo assim, que essa passagem, ela nos alerta, porque aqui eram apenas 10 moças. E as 5 delas tiveram assim, o cuidado de buscar, o cuidado de se aproximar mais de Jesus, de fazer a obra do Senhor. E como ele deixa aí, você vê, quando eu vejo assim nessa parte aí, quando eram 10, só a metade. É o que está acontecendo hoje. Sim. Que só 5%, então só a gente, às vezes vai levar o evangelho, a gente está levando a palavra, nem todos querem. Mas graças a Deus que tem 5%, entendeu? Que quer estar interessada, 5% que quer mesmo fazer ali por tudo, porque ama de fato esse noivo. E as outras, na verdade, não tiveram esse cuidado, né? De esperar o noivo. Mesmo que elas estavam ali dormidas, adormecidas,
Mas quando elas ouviram que o esposo estava chegando, elas acordaram. Mas somente 5 estavam com as lâmpadas acesas, né? Por quê? Porque tinham azeite de reserva, tinham azeite guardado. E as outras não. Então, assim, você trazendo para o mundo de hoje, para agora, para o nosso dia, nós percebemos que a igreja hoje, ela está perdida. Muitos que estão na igreja, como aqui fala mesmo, que muitos se esfriarão, O amor de muitos esfriará. de muitos se esfriarão, isso é verdade. Porque às vezes nós estamos ali na igreja, agradecendo ao Senhor, louvando, mas ninguém está preocupado com a vinda de Jesus. São poucos Ninguém que está vai. preocupado. Hoje é poucos que vai para o adorar. É. E eu falo assim, ó, adorar, quando você vai ali nesse propósito, você já está adorando em casa, você já está fazendo, cuidando, zelando. Ali você vai para comunhar e juntamente vamos adorar. Ah, eu vou ali ver se acontece alguma coisa e sobra alguma coisa. Nós esquecemos muito dessa aliança. Porque, na verdade, assim, eu vejo assim, a gente que vai para a igreja não está aí preparado para receber a unção do Espírito Santo. Mas é onde que todos deviam. E aí, porque essa unção faz parte da nossa salvação, da nossa libertação. Então, assim, uns sente a presença do Espírito Santo, outros não. A igreja, ela se torna o quê? Fria. Muitos dão glória a Deus e aleluia, outros ficam de boca fechada. O que acontece? No mundo de hoje, a pessoa está preocupada em quê? Em se aparecer. Em Porque se vestir, exatamente. Quando você não tem, Simone, a glória de Deus na sua vida, sinal que você está ali dentro daquele templo para mostrar para as pessoas. Porque o poder de Deus, a glória de Deus, o manifestar dele, eu não preciso, ele fala assim, onde estiver 2 ou 3 congregados no meu nome. Então, se ali tem, né, vamos supor, 100 pessoas e tem só 5 que está ligada com o Senhor Jesus, elas vão sentir a glória do Senhor Jesus e os outros vão chegar e vão voltar o quê? Vazio. Ai, mas que culto cansativo, que hinos mais chato, porque não está ligado. Ou então, às vezes, a gente vai para o culto e fala assim, é a mesma coisa. Mas não é, porque a palavra de Deus fala que cada dia a palavra de Deus, ela se renova. Se renova com o quê? Se renova, você pode pegar um versículo, eu já fiz isso. Você pode pegar um versículo e ler, um por dia, o mesmo, todos os dias. E aquele versículo, o Espírito Santo vai falar cada dia diferente com você. Então, assim, isso começa o amor de Deus, porque o inimigo, ele quer tirar toda a nossa concentração. Por quê? Na Bíblia, fala do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Tudo que está escrito aqui é o que está acontecendo no mundo atual. Muitos estão dispersos o que está acontecendo. Mas, eu não gosto de ler a Bíblia, mas começa. Dá sono. Realmente dá sono. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que a gente aprenda. Ele não quer que a gente saiba realmente o que está acontecendo. É o caso dessas 5 virgens imprudentes. Porque elas estavam tão preocupadas só ali naquele momento, esperando para participar da boda, da festa, que era a vinda de Jesus. E aí? Esperando o noivo, mas na verdade não se preocupou em abastecer, em se cuidar, elas não em se preparar. A voz do noivo, né? Não. Elas não. Ele falou, ele disse, ele chama, né? Então ele fala, é dessa forma, dessa. Mas, e elas, o que tem acontecido? Não respeitaram a voz, fazer né, a vontade de aquilo Deus. que o Senhor tem nos colocado. Porque muitas das vezes nós queremos passar por cima. Isso que tem acontecido. Em muitas igrejas, muitas pessoas, né, se lançando, tem virado moda. Mas são poucos que de fato querem ouvir a palavra do Senhor Jesus e guardar a palavra do Senhor Jesus para que você não venha pecar, tropeçar. Porque ela está aí. Ela é de graça. A palavra do Senhor Jesus, ela está aí. E quando nós pedimos, olha, presta atenção, antigamente, alguns anos atrás, eu posso falar que eu sou crente, tenho 50 anos, desde que me entendo por gente, né? Tudo, quando falava de Deus, as coisas eram muito serenas, as coisas eram muito assim, limpa, organizada, né? Então,
a gente entendia. Hoje está muito misturado. As pessoas hoje, quantas das vezes que está ali profetizando e você sabe que não é nem Deus, que é o capeta. Né? Virou palhaçada. Antigamente o diabo, quando ele chegava na porta da igreja e que estava ali o círculo de oração, ele saía todo pimpinado, queimado. Hoje você não vê mais nem igreja alguma expulsando os demônios, quando não é entrevistando. Nós deixamos os cristãos. Eu estava orando essa madrugada, apresentando algo para o Senhor, e comecei a orar por 3 períodos a madrugada. E comecei a falar com Deus assim: Senhor, nós aqui no Brasil, nós temos, né, a plena liberdade de estar dentro da tua casa, né, de te adorar. E nós aqui, nós não precisamos estar adorando o Senhor para mostrar para os homens, não. Nós temos assim um livre-arbítrio tão grande, Simone, porque tantas igrejas, entendeu? Nós temos o livre-arbítrio de glorificar o Senhor Jesus. Deus nos dá essa intimidade. Agora você imagina, como o Senhor tem falado, né? Tem muitas pessoas profetizando. Será que Deus vai ter que colocar aqui um idealismo para que as pessoas, elas passem a ver o tanto que elas tinham liberdade e elas estão deixando essa liberdade ir embora? Porque todo mundo tem brincado. Não, na verdade, assim, na Bíblia fala que muitos profetas, né, aparecerão, falsos profetas. Mas é como te falo, muitos estão caídos, tipo a nossa política. A história que está aí. Porque pessoas que não lêem a Bíblia já acharam um Salvador. Já acharam uma pessoa que vai, tipo assim, organizar. O nosso negócio que nós queremos dar hora para Deus. Nós queremos dar, passar na frente de Deus e dizer: isso aqui vai ficar aqui porque eu sou o servo e eu estou falando. Só que nós não podemos esquecer de vigiar. O Senhor fala assim: olha, vigiai e orai. Porque Ele não sabe nem a hora, nem o momento. Só o Pai que sabe. E se Ele tem nos alertado, então em tudo nós temos que vigiar, até mesmo na hora de fazer o bem. Porque se nós estamos ali fazendo e passar demais da essência, porque na do diabo. Cima, Kelly, você quer fazer o bem? Ok. Mas é você, Deus e você. Não há necessidade de você estar mostrando, tirando foto para todo mundo ver. Porque daí é você e todo mundo. Porque você, depois que... Nós sabemos que a salvação ela é individual. Que tudo que nós fizermos aqui, ou bem ou mal, nós vamos prestar conta. Né? Então, eu vejo assim... Ninguém precisa saber se a senhora está praticando bem. Ninguém precisa saber se a senhora está praticando mal. É você e Deus. Porque se você deita na cama e dorme, se a consciência está tranquila, glória a Deus e aleluia. Se a sua consciência pesou, então vê onde é que você errou. Porque se Deus está alertando na palavra dele que ele está voltando, que Jesus está voltando, que Deus está mandando seu filho pela 2ª vez, então isso significa o quê, Mateus? Então significa o quê? Que é para a gente se consertar, que é para a gente ir se ajeitando, se alinhando. Eu lembro que da outra vez que eu falei aqui, lá em Apocalipse, que em Mateus capítulo 25, versículo 12. É porque, para você que, acostumado, né? Nós temos muitas pessoas que não são crentes e perguntando que palavra é essa. Nós estamos lendo para você tirar as suas dúvidas. Nós estamos em Mateus 25. Deixa eu pegar aqui o versículo. Versículo 1 ao 13. O que significa isso? Quando nós falamos a palavra do Senhor Jesus, ela fala das 10 virgens. Deus, Ele deixou, né? E ali, para nós termos como um exemplo, uma base. Então, eram 10 virgens. E a Bíblia nos fala, 10 virgens, 5 era prudente e 5 não. As prudentes, elas soube cuidar das coisas do Senhor. O que significa as prudentes? Significa eu, você, que nós pegamos a palavra, meditamos nela e nós não colocamos mau costume e nem pensamentos nossos, mas ali nós pegamos a palavra do Senhor Jesus, porque o cristão, ele precisa de ler a palavra, se manusear para ele viver. Quando você aceita Jesus, para você que não é crente, para que você entenda, o Senhor, Ele tem deixado os alimentos. Então, quando Ele deixa sobre as virgens, Ele está nos ensinando. As virgens prudentes é aquela mulher, aquele homem
que tem uma conduta com Deus, aquele homem que sabe praticar o evangelho, o amor, que tem a responsabilidade. Por exemplo, ele é a noiva do cordeiro. E o cordeiro, ele só vai abraçar essa noiva, ele só vai levar essa noiva se ela estiver limpa, se ela estiver purificada, se ela for santificada. Para que você que não é crente, você venha entender um pouquinho o nosso linguajar. Então ele nos dá a oportunidade. Vigiai, porque não sabemos a hora. Então nós estamos nessa terra aqui, nós não estamos aqui para mais tarde, né? A gente vai fazer uma festa, porque ali no tal lugar vai ser uma festa muito grande. Não. Nós estamos aqui de passagem. E o nosso noivo é o Pai eterno, é o Pai amado, é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Ele é o noivo e vai chegar o momento que a corneta vai tocar. Ele vem buscar sua igreja amada, querida. E quando ele fala das imprudentes, das que dormia, é pessoas que não aceitam ele como seu suficiente salvador. São pessoas que não guardam a sua palavra. São pessoas que não aceitam passar pelo discipulado da sua palavra. Pegar a palavra e começar a ler a palavra e começar a se alimentar da palavra. Porque muitos lêem a palavra, mas são poucos que meditam nela e que guardam. Entendeu? Então as virgens loucas, elas queriam pegar a reserva das outras, das prudentes. Então o que o Senhor nos ensina? Nós que somos a noiva, nós temos que estar com a lamparina, né, acesa e cheia. E temos mais um porém, de termos a reserva. Olha aí. Porque eu vou me casar. Aí eu estou no caminho. Acaba a minha reserva, acabou meu azeite, a luz. E aí eu vou atrás. Não, peraí que eu tenho um pouquinho guardado ali. E aí eu vou atrás e eu não encontro. O noivo não vai querer me encontrar toda preta, suja, de qualquer jeito. Porque ele já disse como que eu tinha que ser. Você aprende lendo a Bíblia, sendo discipulado, pegando a Bíblia, porque o Senhor vai te ensinando. A noiva amada, entre muitas coisas. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele não vai querer uma noiva fofoqueira. Ele não vai querer uma noiva ambiciosa, olhando para Bertano, Ciclano, eu vou puxar o tapete dela. Eu sou melhor do que Ciclano. Aí que entra a noiva amada do Senhor Jesus. Ela tem que ser o quê? Leve. Ela tem que ser amorosa. E muitas das vezes, presta atenção, porque lá fala, quando as noivas, as virgens, as 5 virgens loucas, elas vieram pedir. Elas vieram pedir, né? Dá-me um pouquinho de azeite, por favor. As nossas lamparinas se acabaram, que horror. Você acha que elas deram? Não. Esse é o cuidado que o Senhor quer nas nossas vidas. Nós temos, muitas das vezes, um dom de amor e um dom de compaixão. Mas tem hora que a gente não pode usar. Você está lutando pela sua fé. E aí, tem muitas pessoas que tiram o último da sua fé para entregar. E ali, o que fizeram aquelas virgens prudentes? Elas falaram assim, não. Vocês tiveram o mesmo tempo, o mesmo dia que vocês foram pedidas, nós fomos pedidas em casamento, vocês também foram. Entendeu? Agora, se você acabou o azeite de vocês, e agora vocês querem o meu, nós não podemos doar nosso azeite, porque se nós doarmos o nosso azeite, nós vamos ficar que nem vocês. Aí ele não leva vocês e nem leva a gente também. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem correr para ver se há algum armazém, algum lugar, mercearia, para vocês comprar. Porque se eu tirar daqui, isso acontece. Isso acontece e é necessário. O que chama isso? Chama vigilância. Esse azeite, essa reserva, é a vigilância. Em tudo eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar no meu falar, eu tenho que vigiar no meu andar, eu tenho que vigiar no meu compor, eu tenho que vigiar no meu vestir, eu tenho que vigiar no meu levantar, no meu deitar. Porque quando eu não vigio, acontece o quê? Eu estou sem azeite, eu estou sem o bálsamo. E eu preciso dele, porque Deus ele nos dá essa chance, essa oportunidade para quê? Porque no dia que ele tocar as trombetas, não vai ter tempo de eu dizer, Simone, Samuel, Pastor Joel, Bertano, o senhor pode me emprestar um pouquinho do seu azeite? Não. Você está entendendo o que nós precisamos nos despertar? Nós precisamos abrir os nossos olhos.
Quando o Senhor falou para mim assim, filha, tu vai levar a minha palavra, que eu fui entrar nesse projeto, o Senhor disse para mim assim, 2 coisas que era para mim fazer. Foi muito claro, ele falou, tu vais cuidar das minhas famílias, das meninas dos meus olhos, e você vai falar da minha volta, que eu estou voltando. Eu estou te levantando para isso. E tu vai levar a palavra, presta atenção, para os dias atuais. Eu entendi. Porque tem muitas pessoas, quando você vai levar os discipulados, você vai pregar, e nós começamos, é verdade, assim acontece. Mas naquele tempo, Jesus curou, Deus ressuscitou Lázaro. E tem muitas pessoas que falam assim, olha, mas naquele tempo... E nós precisamos de falar para você que no tempo de hoje também, ele foi o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Se ele ressuscitou Lázaro lá atrás, que estava 4 dias que ele estava morto, significa, se você crê, se você estiver aí, olha, estiver com o seu azeite, com a sua reserva, ele pode ressuscitar você, Bertano ou Ciclano. Então nós precisamos de estar falando a língua dos dias atuais, porque tudo era... E nós temos que entender, ainda acontece. Ainda é. O nosso Deus, ele veio, ele deu seu filho, ele cresceu, morreu, ressuscitou. E ele foi para a glória. E muito em breve, ele vem buscar a sua igreja querida. Todos os dias nós precisamos de fazer esse balanço. Todos os dias, Jesus está voltando. E isso nós temos que falar para as outras pessoas, mas também precisamos falar para nós. Não adianta sairmos pregando, para depois nós não passarmos pela mesma vergonha. Você prega, Jesus vem e você não sobe. Então nós precisamos de estar desperto. Nós somos a noiva do Cordeiro. O que falta no seu vestido, minha amada? Será que o seu vestido está com a mancha? Será que o meu vestido está faltando um botão? Será que aquele bordado tão lindo que estava no seu vestido? O que é o bordado? As obras. Né, Simone? As obras. Tão linda que você ganha almas para Jesus. E você não está nem querendo se aparecer. Eu faço esse trabalho. É minha família, a Simone, o Samuel, a minha família, poucos que sabem o trabalho. Porque quando eu vou, ela fica em oração. Até o Felipe fica em oração. Minhas filhas ficam em oração. Mas eu não tenho aquela necessidade de contar, ei, hoje ganhei tantas almas, hoje foi assim, expulsamos demônio. Porque quem tem que estar, quem está contemplando, é o Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus. Então, quando nós pararmos, você vai pegar Mateus 21, você vai começar a ler para você entender. As 10 virgens. As prudentes é aquelas que oram, é aquelas que vigia, aquelas que sabe do seu devido lugar, sabe a hora de abrir sua boca, sabe cuidar da sua casa. As virgens loucas é aquelas que não cuidam da sua casa, não cuidam dos seus esposos, não cuida de tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você não tem cuidado. Você tem deixado aí ao léu, jogado de qualquer jeito. Quantas pessoas, eu gosto de falar nessa área que Deus manda eu falar. Porque precisa. Quantas das vezes Deus te deu um lar, te deu uma família, e o que você tem feito com essa família? Não tem respeito. O respeito também, virgem que não respeitar esposo, mãe, não respeitar a palavra, é virgem louca. E lá no céu não vai entrar virgem louca. Isso aí é o pecado. Às vezes você carrega, como eu falei um dia desse, que às vezes nós precisamos. Quantas pessoas que param, Simone, para orar e para falar assim, Senhor, eu preciso de limpar o meu caráter. Eu costumo dizer, tem um nome que tem, sabe? São aqueles pecados pessoais. Tem um nomezinho que eu gosto de falar, que eu não estou lembrando agora. Pecado doméstico? Não, é pessoal mesmo. Que a gente precisa de maus hábitos pessoais. Então sabe o que é maus hábitos pessoais, Simone? Ela está dentro das virgens. E as pessoas, elas não têm coragem de parar e fazer uma reflexão, dar uma olhada na vida. Para assim, sabe, um dia fala assim, eu vou tomar um suco, eu vou sentar aqui. E você começa a fazer uma análise da sua vida. Eu sou serva do Senhor, eu sou cristã, eu sou mãe, eu cuido da obra do Senhor Jesus, eu cuido disso. E ali você vai trazendo em memória, você pede ao Senhor para que te ilumine, você vai trazendo em memória a sua vida, o que você vem fazendo. E ali você começa a ver, de alguma forma, Senhor, há mau caratismo.
Porque o diabo, uma das coisas que ele nos cega, ele nos coloca assim, tudo que nós vamos fazer, nós somos bons. Né, Simone? Nós somos bons, né, Samuel? Não, eu sou bom, eu estou fazendo isso aqui porque eu sou bom. Eu estou cantando esse hino aqui porque eu sou boa. E engraçado falar em bom, que o próprio Jesus, quando chegou aqui, bom mestre, ele falou, bom só o Pai. O Pai. Eu ouvi essa semana também. O próprio Jesus falando isso. Jesus Cristo, quando ele estava falando em parábolas, inclusive essa das virgens, das loucas e das prudentes, ele estava falando numa simbologia histórica da sua época contemporânea, que é para as pessoas entenderem. Porque se ele fosse falar na linguagem hoje, na linguagem da mídia atual, das redes sociais, aqui naquele tempo o povo não entendia, porque não existia aquilo. Então ele falava do grão de mostarda, falando das virgens e das prudentes. Então, por que aquelas 5 não poderiam doar um pouco do seu azeite? Porque o azeite é a unção. É unção. A unção, você não poderia doar unção nem com ninguém, nem emprestar. Pode. Você pode auxiliar, ajudar, ensinar, mas dividir você não pode. Não pode. Por quê? A salvação, ela é individual. Salvação eu cuido da minha, você cuida. Eu posso até te dar eu posso tanto te atrapalhar, você a subir, a ser salvo, como eu posso te ajudar. Mas essa ajuda, que significa o seguinte, eu posso te auxiliar, te ensinar algumas coisas, te esclarecer algumas coisas. Agora, dar a minha para você ou receber a sua, não posso. Não posso, porque ela é individual, ela é o homem com Deus, Deus com o homem. Ela é um negócio, direto. Então, por isso que ele falava em parábola para as pessoas entenderem. E nós que somos mensageiros da palavra do Senhor, pregadores, uma das coisas que a gente precisa, que eu estava falando, sempre tá dando aquela parada para fazer aquela limpeza. Porque às vezes você é usado, Deus te usa, você acaba deixando com que a carnalidade cresça. Não é porque Deus me usa mesmo. Se nós soubermos o tanto que isso é sério, né? Deus usa, Ele usa as pedras se Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser. Então nós precisamos sempre de ter aquele cuidado, e aonde eu estava falando sobre esses pecadozinhos, né? Coisas que a gente precisa tirar, maus hábitos espirituais. A gente precisa, porque se a gente pensa que não, isso vai fazer muitos ficar. Sabe, você ter aquela parada, Jesus, isso aqui tá certo na minha vida? Isso aqui, porque você não adianta você chegar, eu costumo dizer assim, eu vou chegar, eu tenho um mau hábito, eu vou contar, porque tem coisas que nem tudo é para mim expor lá no meio da igreja. Porque Deus, Ele espera isso. Ele espera porque Ele não é o Pai, Ele não é o Criador. Aí você chega para Ele, Pai, eu pequei, tem sido assim, assim, mas eu quero me libertar. É o caso das virgens também. Você vê que aquelas que continuaram limpas, lindas, elas confessaram, elas aceitou o pedido e evidentemente Ele coloca aí para elas. Que para elas subir, o que elas precisavam? Tinha uma lei ali. Elas precisavam de ser ali a obedecer. Elas tinham que aceitar tudo isso que Ele colocou. Não, eu quero me casar com você. Mas olha, você vai ter que se submeter a isso aqui, isso. Porque se não for assim, não tem casamento. É a mesma coisa pra gente que o Senhor está falando. Se nós não sairmos dessa rotina miserável que nós estamos, esse conformismo miserável que nós estamos, eu vou pra igreja, eu dou minha ofertinha, tá tudo bem, não. É vergonhoso pra mim, pra você, se Jesus voltar, e você ficar, e se eu ficar, a nossa família ficar. Na verdade, sim, é isso que eu falei, né? Porque hoje nós estamos preocupados muito em mostrar. Eu fiz isto, eu ajudei fulano, ajudei ciclano. Mas na hora que Jesus vier, se você não tiver o azeite o suficiente, você vai ficar. Não vai mesmo. Pode bater na porta não tem jeitinho, quantas vezes você quiser. Lá no céu não tem jeitinho especial, não. Não tem jeitinho nenhum brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro, aquela terrinha que joga para debaixo do tapete. Não tem. E aí, Maquele, como eu falo, muitos costumam assim, ore por mim. Nós vamos entrar nisso. A nova epidemia agora. Agora é epidemia. Ora por mim, ciclano. Mas aí ele pergunta,
Você não é servo? Sabe, Simone, hoje, Você cortando também... só um pouquinho, hoje as próprias pessoas que oram para as pessoas também, elas deixaram esse mito vir para elas porque é até como vaidade. Eu oro para muitas pessoas. Elas ensinam, porque eu particularmente, tá aí meu esposo que sabe, a pessoa fala assim, irmã, a senhora vai orar por mim? Digo, não, eu vou te ajudar em oração. Você já conhece que eu faço isso? Eu vou te ajudar em oração. Isso, entendeu? Não vou orar por você, não. Não, vamos orar sim, mas eu vou te ajudar em oração. Você ora, eu te ajudo. E eu te entendeu? ajudo em oração. Porque às vezes a pessoa certo, ela ninguém conversou com ela, ninguém mostrou para ela. Né? Porque, gente, se tem uma coisa que Deus gosta, é quando nós dobramos os nossos joelhos e começamos a falar com Ele. Porque assim, se você tem comunhão com o Senhor, você está em Exato. plena comunhão com o Senhor, por que você tem que pedir oração para outra pessoa? Eu Porque também penso você assim. também não pode dobrar os seus joelhos e pedir oração. Mas sabe o que é isso? E orar entre, porque na Bíblia fala, entre para o teu quarto, tranca sua porta, Exatamente. entre você e É Deus, como eu falo para vocês, entendeu? na igreja, você não vai ali na igreja, quando você está de pé, o pastor chama para orar, você não vai estar orando de boca aberta, contando, expor sua vida. O Senhor Jesus, Ele sabe que você está passando. Mas ali você vai o quê? Você vai glorificar. Se você está dobrado o joelho, passa meia hora, ora, então ora em silêncio, glorifica. Você fica o tempo todo glorificando, mas os seus pensamentos, Senhor, tu sabe da minha casa, tu sabe do meu esposo, tu sabe, não expõe, entendeu? Agora, a Bíblia nos ensina os problemas. Às vezes você dá para a pessoa errada orar. Você entrega a tua vida para pessoas erradas orar. Então, o que você tem que fazer? Você dobra teu joelho. Espera, depois que você fez o almoço, está tudo arrumadinho, Jesus, está acontecendo isso. E ali Deus vai te dando a sabedoria. O povo hoje não tem mais esse tempo, não quer mais dobrar o joelho e orar. Não quer. Não quer. De jeito não, irmão, ora por mim. Entendeu? Olha, só minha amada, meu amado. Você fala assim, eu não sei orar. Sabe de onde que vem que você aprende a orar? É da necessidade. Você não está com dor? Você não está angustiado? O Senhor, Ele só quer que você abra a boca. Se você fala assim, olha, eu não tenho palavras, então geme, chora. Mas fala com o Senhor Jesus. Porque eu, Bertano, Simone, Samuel, o pastor Joel, a irmã Liduína, eles não podem ali fazer um milagre. Eles podem te ajudar como Ele nos ajuda. Nos apacentar, outros pastores abençoam. Mas Deus, Ele quer ouvir você. Por que a tua bênção está retardada tanto em chegar? Você já parou para ver isso? Porque você pediu para os irmãos orar. Os irmãos estão orando para você do jeito que eles mal ouviu. E às vezes nem ora, né? Mas nem ora. E outra coisa, Jesus só vai responder, Ele quer saber o teu problema. É como você, olha, uma coisa que eu falo, as pessoas falam assim, pastora, a senhora leva-se muito assim, a resposta ao pé da Bíblia. Mas é preciso. Esse jeito da gente pregar é preciso, é assim que tem que pregar. Nós não estamos contando aqui uma historinha de fada, não. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Rei, Senhor Jesus. É o dono da nossa vida. Então as pessoas falam assim, você ia fazer uma pergunta? Por que, né, que a gente temos que estar orando, pedindo? Eu digo, sabe por quê? Porque, lembrei agora, sobre o nome. É tipo você orar, você tem o seu nome. Quando você nasce e é registrado, teu nome é registrado lá no céu. Aí você é Simone, eu vou orar, aí te coloca um apelido. Deus, Ele não escuta. Sabia disso? Deus não escuta, porque Ele não vai ouvir apelido. Senhor, abençoa a irmã Branquinha. Ele não vai abençoar. Isso aí é muito sério. Ele vai abençoar. Falando sobre o que você está falando aí, se a palavra de Deus fala que está ligado na terra, está ligado no céu. Está ligado? Se aqui na terra, você chega para fazer um cadastro, é importante saber disso. Você é chega muito assim, sério. Qual o seu nome? O seu nome é Simone, fulano, tal. Se você escrever errado, o computador daqui da terra, ele já não reconhece. Exatamente. Por que Deus vai reconhecer? Isso aí é muito sério. As pessoas deveriam sempre falar, olha, você precisa falar. Então você vai orar, né? Senhor, eu apresento a irmã Simone, a minha filha Simone, eu apresento. Entendeu? Porque a oração, o pedido é muito sério. Então muitas das vezes você não recebe porque você só fica pedindo. E as pessoas nem te especificam ao Senhor Jesus. A hora aquele irmão, todos nós... É que eu estava falando, a Simone estava comigo essa semana que eu fui pregar, e eu disse uma coisa. Domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Quando um casal vai se unir ao laço matrimonial,
Muitos não sabem. Você sabia que o céu é tomado por festas? Porque ali mais uma família do Senhor Jesus está nascendo, está sendo registrada aqui na terra e registrado lá no céu. Olha que coisa mais linda. Nós precisamos de parar um pouco, eu acho, talvez, e procurar termos certeza. Vamos ouvir um louvor? E já estamos quase no final mesmo, mas é assim. Aqui a gente não veio para a gente cantar vários hinos, né? Já a rádio passa cantando o dia todo, dia à noite. A gente vê realmente, se vocês verem, para ensinar mesmo, esclarecer. E aqui, se tiver alguma coisa fora, pode puxar minha orelha. Os pastores estão aí porque eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor Jesus. Não é a McKerlin, não. Eu não sou nada. Eu estou trazendo o Evangelho para que minhas irmãs, meus irmãos amados, né, começamos a falar, não ter um propósito, só um objetivo. É um ajudando os outros. Glória a Deus, aleluia.